Todo o trabalho da Brain é para ajudar as empresas a terem sucesso no mercado. É para isso que trabalhamos fazendo estudos, pesquisa de mercado. E é com grande alegria que eu estou aqui hoje com o Marcelo, meu sócio, para falar então de alguns cases de sucesso que a Brain participou no ano passado e que a gente agora está produzindo, entregando e divulgando no mercado esse anuário com a data desse ano, né, 2023, referente aos casos de sucesso, os cases de sucesso que nós participamos aí no ano passado. São diversos empreendimentos verticais, residenciais, comerciais, projetos horizontais, bairros planejados, projetos especiais, projetos de shopping center, é muita coisa. No total, esse material tem 40 cases, 40 casos de empresas de todos os portes, desde empresas, viu, Marcelo? Empresas de capital aberto, empresas muito grandes, empresas nichadas, empresas regionais, empresas de médio porte, empresas de pequeno porte. Para a Brain não importa, né? Sempre a nossa preocupação está focada e orientada, e a nossa missão, o sucesso do cliente. O sucesso do nosso cliente é o nosso sucesso. Então é com muita alegria que eu estou fazendo aqui esse vídeo com o Marcelo, e como a gente tinha que escolher, o Marcelo foi selecionado para falar sobre os cases verticais, os empreendimentos de incorporação residencial e comercial que a Brain trabalhou. Tudo bom, Marcelo? Tudo em ótimo, Marcão. Queria primeiro agradecer, né, a oportunidade de a gente estar batendo esse papo, a oportunidade de estar falando aqui com a nossa audiência sobre algo que a gente gosta tanto, como os cases, né, através do Anuário 2023. É para a gente um motivo de orgulho mostrar aquilo que foi sucesso comercial, que realmente a Brain ajudou no processo de uma maneira ou de outra, para a gente conseguir conquistar a fidelidade desses clientes que são muito especiais. Então, realmente é um dia bem especial para nós. Marcelo, em cada um desses cases aqui no anuário, está bem detalhado, né, a participação da Brain, o que a Brain fez para esse case. Por exemplo, pesquisas quantitativas para determinar o tamanho da demanda, pesquisas qualitativas para compreender melhor a percepção sobre o produto, estudos de mercado, análises concorrenciais, e tem sempre também o depoimento do empreendedor, em todas as regiões brasileiras, né? E assim, foi difícil escolher, né? Foi difícil, né, encontrar esses 40 cases, porque a gente teve muitas histórias de sucesso ao longo do ano. Mas assim, de bate-pronto, né? Eu já pergunto para você, que casos assim, dentro daqueles verticais, você destacaria que vale a pena dar uma olhada, dar uma lida aí com atenção? E até visitar o site, conhecer o produto. Tá ótimo, Marcão. Eu vou ficar com um pouco de indecisão de falar quais, porque não é um número tão grande, então eu convido vocês a conhecerem todos. Principalmente porque a gente está falando, o Marcão falou muito bem sobre a diversidade, a gente está falando de produtos de segmentos diferentes. Então a gente vai encontrar produtos de altíssimo padrão, na qual fizemos estudos de mercado, pesquisas qualitativas para aprofundamento no desenvolvimento do produto, depois até qualitativas para poder saber quais são os maiores anseios desse público, um público que vive muito em nível de desejo. Não é um público que precisa comprar um produto, Marcão, porque já mora bem, ele tem desejo. Então, nós vamos encontrar cases aqui super interessantes da Patrimar, nós vamos encontrar cases da Laguna, né? Cases realmente que mostram a qualidade de um produto de alto padrão. O produto que a gente chama de super luxo, na qual ele é baseado no desejo das pessoas. E aí a Brain ajudou muito esses produtos nesse desenvolvimento para saber quais são esses anseios e desejos. Já que você começou aí falando dos produtos de alto padrão, né? Teve alguns aqui que o anuário traz, né? Você mencionou alguns da Laguna, né? Que é uma incorporadora de Curitiba que está posicionada no altíssimo padrão, uma referência na cidade, tem uma característica de design importante. E você mencionou também uns casos que a gente desenvolveu para a Patrimar, incorporadora aqui no Rio de Janeiro, uma cidade que você atua, chegou chegando, né? O que você destacaria tanto dessas duas empresas, desses dois empreendimentos? Aqui no caso da Laguna, a gente tem o K e o Ampio, e no caso aqui da Patrimar tem o Atlântico Golf. Marcão,
são dois emblemáticos, né? Um deles pelo arrojo de uma empresa como a Patrimar, né? A mineira Patrimar, chegando no Rio de Janeiro, indo para uma região da Barra maravilhosa, né? Então, realmente, eles tiveram um grande sucesso comercial ali, eles foram arrojados e eles fizeram um produto que atendeu ao desejo daquele público naquela localização. Você falou da Patrimar, e é que são mineiros, né? A gente diz que mineiro é retraído e eles foram arrojados. Sempre tem essa dúvida, né? Será que a cidade vai receber bem uma incorporadora de fora? E no Rio de Janeiro recebeu muito bem a incorporadora de fora, um sucesso de venda na Barra da Tijuca, né? É verdade, Marcão, e é muito interessante a gente olhar isso, né? Nós, dentro da Brain, nós fazemos muito a parte de expansão das empresas que têm essa intenção de irem para outros estados, outras cidades. Então, eu acho que isso é fundamental em você fazer essa expansão de maneira muito bem estruturada, né? E isso foi o que a Patrimar fez, querendo conhecer o seu cliente da região. Nós fizemos vários estudos de aprofundamento com a região, para eles poderem entender, né? Afinal de contas, não era o métier, não era o meio... Era tudo novo. Tudo novo, e tudo foi um novo. sucesso. E né? a gente está falando de mais de 1 bilhão de VGV no agregado, né? Já que você falou expansão, eu vou falar uma queridinha minha, nossa, aqui da Brain, sem ciúme, por favor, né? Por favor, porque a gente gosta de todo mundo, mas a gente tem um apreço, assim, a gente tem uma admiração, diria, né? Muito especial pela Moura do B, que é uma empresa que eu brinco, né? Brinco com o Diego, até você fez uma entrevista com ele, eu brinco que é uma multinacional do Nordeste, né? É uma multiestadual, né, na verdade, porque ela se espalhou pelo Nordeste e ela tem um produto que hoje responde por 30% na média das vendas da empresa, que é o Beach Class, né? Categoria Beach Class. E a Brain tem ajudado nesse produto, né? Por exemplo, aqui no Anuário tem o Beach Class Porto das Dunas em Aquiraz, né? Lá no Ceará. A Moura do B é muito legal a gente falar um pouco sobre a Moura do B, conversar com o Diego é sempre um prazer, porque eles têm um perfil arrojado, né? Eles estão fazendo essa expansão territorial no Nordeste, o que é muito interessante, né? Você crescer, e eles têm uma regionalidade muito legal. Então você vê os empreendimentos de Salvador, tem o seu gestor, né? O trabalho bem localizado para não ser uma empresa de fora. Efetivamente, ela é uma empresa que acaba sendo local. E esse trabalho é bem embasado no modus operandi da Moura do Bem. Então, acho que realmente é muito legal você ter comentado sobre isso, porque vale a pena. Ela tem os seus diferenciais em cima desse trabalho. Eu falei do Beach Class, mas a Moura do B tem produtos de padrão médio, alto, né? Você falou de Salvador, aqui no Anuário tem o case de Salvador, que a gente tem trabalhado lá com a Moura. Mas é uma categoria interessante, né, que a gente fala do investidor, né, que tem sido interessante, tem se movimentado nesse produto muito orientado para locação, inclusive no litoral. Por exemplo, uma região que você conhece bem, fizemos um trabalho interessante para Calas, né, de definição de produto, ali, né, no Guarujá, que pega a população residente, mas pega também esse fluxo flutuante, essa população flutuante e o investidor, né? É isso mesmo, Marcão. A gente tem visto crescer muito o desenvolvimento desse produto. Nós chamamos produto de locação ou locação diferenciada, né? Que é o produto até mesmo mobiliado, pronto, para short stay, para long stay. Então é um produto que traz ainda muito desse viés investidor, mesmo nessa fase de juros mais altos. O que é interessante, porque mostra a segurança do mercado imobiliário. As pessoas procuram o tijolo como segurança e isso realmente acontece. E o mercado vertical, ele tem esse posicionamento. Então, você pode ter o consumidor final para compra ou locação. E aí entra o intermediário, que é o investidor. Marcelo, a gente está falando de investimento, alto padrão, litoral, mas uma região, né, uma região do Brasil que se destacou, inclusive no censo agora, foi o Centro-Oeste. Centro-Oeste, uma potência em crescimento, disparou no crescimento das cidades médias crescendo assim a níveis chineses, né? E a Brain trabalha muito no Centro-Oeste. E normalmente quando a gente fala em Centro-Oeste, pensa muito em horizontal. E realmente, o horizontal é forte no Centro-Oeste. Mas nós estamos vendo cada vez mais nas cidades médias e grandes uma verticalização com qualidade, né? Uma verticalização intensa. Nesse anuário a gente traz alguns cases do Centro-Oeste, né? Então a gente traz o Joy Vision,
aqui, né, o empreendimento da Joy mesmo, né, ali em Campo Grande. A gente traz também em Sorriso, né, o Maia Residencial da Romancini. Enfim, o que você destaca aí da verticalização ali no Centro-Oeste dos cases da Brain? Isso é muito legal, Marcão, porque primeiro você falou tudo, né? As cidades crescem como a gente não consegue nem imaginar, né? A gente que já está em outros locais, né, região sul, sudeste, você acaba nem conseguindo perceber esse crescimento tão grande de cidades tão especiais como algumas que você comentou. Em nível de verticalização é muito interessante porque são empresas, inclusive, que já têm um histórico. Então, eles já passaram por uma curva de aprendizado. São projetos bonitos, eficientes, normalmente são projetos volumosos, né? Porque o limite de altura não é tão baixo, né? Você não tem, por exemplo, como Curitiba, 6 pavimentos mais 2. São todos prédios de 20, 25, 30. Você pega Goiânia, tem prédio de 50 andares. Já que você falou nisso, mais uma cidade média explodindo ali, teve um crescimento 3 vezes a média do Brasil, que foi Cascavel. Nós tivemos ali um empreendimento o chamado Square Life Center, vale a pena olhar, 96 mil metros de obra, multiuso em Cascavel, Marcelo, 41 andares e assim, em uma semana, 100 milhões vendidos. A gente está falando aí de 3 incorporadoras que se juntaram para fazer esse empreendimento. Quer dizer, as cidades médias estão verticalizando, né? Isso é muito legal porque aí a gente começa também a criar um cenário, né, Marcão? A gente vê que são cidades que têm como base a agroindústria, né? Então a agroindústria ela tem essa força, essa potência no Brasil e mesmo que ela não faça em alguns momentos crescer a cidade, ela cria uma base. Então o restante das indústrias de transformação acabam encaminhando para lá também. Então você vai pegar Cascavel, o Centro-Oeste de maneira muito forte, né? O nosso interior do Paraná, interior de São Paulo, são cidades muito pujantes, né? Por falar interior de São Paulo, né, que é um outro país também, né? Você tem São Paulo e região metropolitana, que tem um dinamismo da incorporação muito forte. Eu destaco aqui o caso, por exemplo, da Conx, que nós trabalhamos, né? Vários outros que a gente vem trabalhando, inclusive aguarde aí que vai ter notícias boas aí já para o próximo anuário de São Paulo. Mas tem, por exemplo, ali no interior de São Paulo, regiões que a Brain trabalha muito, região de Rio Preto, Ribeirão Preto, toda essa região ali a gente trabalha muito. E tem os cases que a gente desenvolveu para Tarraf, né? Com bastante sucesso, né? Então a gente tem 3 aqui, o Monreal, o Monjardim, o Platts. Tarraf foi difícil de escolher, Marcão. Difícil de escolher, porque também é uma expansão, porque você falou expansão, mas tem também a expansão no interior, né? No interior de São Paulo, né? Quer dizer, é como se fossem pequenas ilhas ali que você vai explorando. Também vale a pena destacar o caso de uma empresa de Londrina, a Yoshi, que foi para Campinas e a gente trabalhou nos empreendimentos da Yoshi, né? Perfeito, né? A Yoshi, com toda a sua expansão, né? Desde a vinda dela também para Curitiba, que foi um sucesso, né? Você tem efetivamente várias empresas. Campinas, né? Campinas acabou virando uma centralidade, várias empresas, tanto da cidade de São Paulo quanto empresas grandes do país, acabaram indo atuar em Campinas, o que tem sido um case muito interessante. Então acho que essa regionalização e o interior de São Paulo, como você muito bem falou, nós estamos falando de 700 bi de PIB na capital e nós estamos falando de 1,3 tri de PIB no interior. Então a gente vê a pujança que é isso no estado de São Paulo. Então nós vamos encontrar várias empresas e vários cases que realmente são muito representativos, mesmo no vertical, naquilo que a gente sabe que as cidades são mais horizontalizadas, mas tem ali nos seus núcleos verticais, principalmente num lugar de maior desejo, né, empreendimentos de grande porte. E aí, por falar em São Paulo capital, mercado mais concorrido, mais disputado, mais ofertado, a gente brinca que para onde você olha tem canteiro, tem produto, né, são assim, um volume colocado de empreendimentos, estamos falando no agregado em 12 meses, de 80 mil unidades na média lançadas, né? Então é forte esse mercado e a gente tem procurado olhar com inteligência para o incorporador. É o caso da Tarjab. Tarjab é uma empresa
talvez seja das empresas que mais olha no dedo ali, na minúcia, né? O dado, tem uma equipe de análise muito forte para conseguir ajudá-la, assim como também eu comentei o caso da Conx, né? Como é que você vê aí o mercado de São Paulo aí? A gente tem, por exemplo, aqui também o caso da Rev 3, o Lavista, Belém, né? O caso como eu falei, o Isla, da Tarjab lá no Morumbi. Como é que você está vendo aí o mercado de São Paulo e a participação da Brain nessa incorporação vertical? Eu acho que o mercado de São Paulo ele é sui generis, né? Nós tínhamos um mercado paulistano até 2018 que era o maior do Brasil e tinha uma distância para os outros e de repente essa distância se triplicou, quadruplicou, né? Então o mercado paulistano ele realmente com o produto HIS, HMP, nas vias estruturais, isso realmente explodiu, né? Ele trouxe o paulista da região metropolitana para morar dentro de São Paulo como paulistano, né? Para poder diminuir os seus deslocamentos e melhorar o modal da cidade. Então, eu acho que São Paulo é uma referência interessante para a gente olhar, principalmente quando a gente fala, Marcão, de você usar o potencial de infraestrutura das regiões. É isso que tentou. A única coisa que a gente tem que tomar cuidado, e eu acho que os incorporadores utilizam muito os serviços da Brain para isso, é que você tem que ser pontual, você também tem que estar próximo para saber o que o seu cliente quer. Afinal de contas, ele tem muita opção. E a concorrência traz isso. Falamos aí, né, como eu tinha dito, né, desse produto da Calas lá no Guarujá, né? O destaque também aí que você falou, porque muitos incorporadores podem pensar, não, mas isso é só para padrão médio, alto, não, né? Acabamos de falar aí, né, por exemplo, o residencial no Belenzinho, os residenciais da Conx, os residenciais de padrão médio alto da Tarjab, quer dizer, a gente vai pegando toda a gama de produtos, né? E aí, inclusive, uma discussão que a gente tem muito intensa aqui na Brain, no caso de São Paulo, é a questão da garagem, né? Que justamente aí o plano diretor está procurando rever essa situação e as soluções que você tem que tomar, as alternativas que você tem que tomar em relação à vaga de garagem, né, Marcelo? Perfeito. Toda vez que a gente fala sobre vaga de garagem, fala sobre São Paulo, pensa-se na proximidade de metrô, de eixos de deslocamento modal. Então é importante que você esteja realmente próximo do seu possível comprador para saber qual é a quantidade do mix de produto que necessita da vaga de garagem ou não, dentro do perfil das personas de cada um. O que é interessante a gente olhar, Marcão, é que a gente vai realmente navegando nos segmentos. Então a gente está falando do super luxo, como a gente pode falar do econômico. Que é o caso da RNI, né? Perfeito. Uma incorporadora que a gente trabalha, tem um volume de trabalhos muito forte. Aqui a gente trouxe só alguns dos cases dela para o Rio Grande do Sul, né? Para a região metropolitana, para Cachoeirinha, Gravataí, Canoas. Produto, né, mais compacto, 40 metros, né? Produto assim... E vertical, né? Vertical. Não é só esse o business deles. Não, né? E vertical. E a gente está falando de produtos aí, 430 unidades de 400 e poucas unidades de outro, empreendimentos de 42, 46 metros, quer dizer, trabalhando aí nessa linha, né? Quer dizer, ajudando, portanto, uma empresa também a fazer esse processo aí de verticalização, né? Da mesma maneira da BRZ. Né? A BRZ também está no anuário falando sobre vertical. Né? A BRZ tem... Em Mogi Guaçu, né? Isso, tem um grande número de lançamentos de maneira nacional, né? Dentro do econômico, e nós fizemos alguns estudos de mercado para poder realmente trazer dados e informações que fossem pertinentes até no desenvolvimento do produto. Então acho que isso é muito importante para nós dentro da Brain, esse trabalho diversificado, né? Saber o que a gente tem que olhar em cada segmento. Como eu falei, são posições diferentes, né? A gente está falando do segmento de luxo pensando em desejo, no segmento econômico pensando em necessidade. Né? Então são mindsets diferentes para a gente poder encaixar isso ao produto. São muitos produtos, né? Então estou vendo aqui agora mais um da Prima, né? O Sublime em Salvador no Horto, produto de padrão altíssimo. A Ciona, né? Uma empresa espanhola, muito interessante. Ou seja, os cases são bem interessantes. Eu acho que assim, para encerrar,
E tem um case que aconteceu voltando aqui para a cidade onde a base de operação da Brain está instalada, que é Curitiba, que talvez tenha sido o maior empreendimento de sucesso, né? No ano passado, em termos de lançamento, que foi o Reserva Barigui, Perfeito. Que é 1, 2, 3, 4 dormitórios. Fala um pouquinho desse empreendimento, Marcelo. Quem conhece Curitiba sabe o que é o Parque Barigui, né? O Parque Barigui, para os curitibanos, né, é a mesma coisa do que o Parque Ibirapuera para os paulistanos. Então, o Parque Barigui é um lugar muito bonito, muito interessante. E o Reserva, Marcão, até tem uma coisa para te falar. Passei no final de semana lá e olhei a obra e falei, o cara que vai morar aqui vai morar dentro do parque, né? Vai morar no parque. E ao lado do shopping. Ao lado dos parques, né? Do Parque Barigui e do shopping. Parque Shopping Barigui. Então, é impressionante o padrão e a localidade do empreendimento. Nós auxiliamos no desenvolvimento dos produtos, até nessa segmentação, o mix de produto, né? Então acho que é bem interessante, é algo bem diferenciado mesmo. É uma localidade que até as pessoas não imaginavam que pudesse sair um empreendimento. Exatamente. E o maior VGV lançado e também um grande sucesso. Pessoal, é muito, assim, o objetivo, na verdade, é estimular, né? Que vocês realmente baixem esse documento aqui, esse anuário, leiam com atenção. O Marcelo fez a gentileza aqui de comentar com a gente apenas alguns destaques aí do vertical, não daria tempo para falar de todos, e a gente gostaria, e vamos tentar ver se a gente faz uma edição até ampliada ano que vem, né? Porque, enfim, a gente vai ter material para isso, né, Marcelo? Com certeza. Às vezes eu fico pensando que a gente poderia fazer um anuário bem maior, a verdade é essa. A única coisa é que a gente tem realmente que selecionar e a gente convida inclusive os nossos clientes a olhar o material, porque aí a gente pode realmente trazer algum dos cases de vocês também para o nosso anuário. Então, realmente é algo que nos dá prazer em falar, a gente gosta, poderia ficar aqui mais tempo falando, né, Marcão? Porque é algo que nos motivou bastante a mostrar para todo o nosso público o que nós fazemos e como as pessoas de dentro das incorporadoras veem o nosso trabalho, que eu acho que é importante para todos saberem. O objetivo é isso, é minimizar risco e ampliar a taxa de sucesso. E esses cases que foram agora apresentados são cases de sucesso dos empreendimentos verticais. Pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Não saiam porque ainda tem a versão horizontal e a versão de projetos especiais para vocês entenderem a dimensão do trabalho da Brain. Até a próxima. Muito obrigado.